Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 55 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Terça-feira de sol, olha só que maravilha, hein? Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia sempre especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira, dia 28 de novembro, olha que maravilha, hein? Para você que aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Um feliz aniversário. Terça-feira de temperatura amena, não está nem tão quente, nem tão frio. Pode ficar um pouco aquela umidade, né? Aquele sentido de meio abafado, mas faz parte, né? Faz parte. Toda a região metropolitana da Baixada Santista com um tempo bom, com um dia ensolarado. Participando hoje, nos comentários, César Martins. Nos controles e na direção, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Márcio, bom dia. Maria Clara, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aí e por quem a gente trabalha, estuda e faz esse bate-papo toda manhã. Bom dia também. Tava na hora de dar uma tréguazinha nessa chuva aí, né? Rapaz, outubro inteiro e tudo mais. Bastante chuva, bastante vento, então precisava dar uma estabilizada. Muito desastre, muito prejuízo, escolas por toda a Baixada, postos de saúde. Então a gente precisava ter realmente aí uma melhorada, uma firmada no tempo, até para poder colocar em ordem aí tirar o mofo, né? O negócio tá mofando já, pô. Então, e até para poder fazer os devidos reparos aí onde é necessário, né, Márcio? Se a chuva não para, a gente não consegue fazer nada. Poder fazer os serviços, então dá uma regularizada aí, até porque fim de ano tá chegando, as coisas estão caminhando aí para época de festas e... Menos de 30 dias temos Natal. Menos de 30 dias, isso aí. Ó, tá chegando. Agora é reta final, né? Chegando no final do ano. Lembra das promessas que você fez? Vou voltar a estudar, vou pra academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí? Colocou alguma coisa em prática? Ainda tem aí uns 30 e poucos dias para você dar o pontapé inicial. Se não, vai pra prancheta, anota tudo, porque 1º de janeiro você já tá lá prometendo. 2024 tá aí. Prometendo tudo de novo. Então, tem tempo ainda. Exatamente. 10 horas mais 1 minuto. Vamos conhecer a pauta do Virtual News desta terça-feira. Principais notícias desse dia 28 de novembro de 2023. Paulistanos se deslocam com dificuldade em dia de greve no transporte. Indicado para o STF, Dino será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça em 13 de dezembro. Indicação de Lula para o STF, PGR e Defensoria já estão no Senado. Mulheres passam a ter direito e acompanhamento em atendimento de saúde. Sancionada a pensão a filhos de pacientes com hanseníase submetidos à internação. Essas são as pautas do Virtual News de hoje, as matérias do Virtual News de hoje. Agora vamos, César, para aquele momento tranquilo, sem polêmica, que são as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco. Reuters, Israel e Hamas parecem respeitar a trégua e discutem novas extensões. Estadão, Dino enfrentou crises, mas deixa o Ministério da Justiça como área de pior avaliação do governo Lula. O Globo, a estratégia de aliados de Bolsonaro para a sabatina de Dino. Gonet não é alvo. Isto é,
Escolha de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal abre crise no PT. Jornal do Brasil. Lewandowski viaja com Lula aos Emirados Árabes e é cotado para o lugar de Dino no Ministério da Justiça. R7. O cidadão é que vai acotovelar no ônibus de Tarcísio sob greve que causa caos em São Paulo. G1. Presidente da Comissão de Justiça, Alcolumbre, marca a sabatina de Dino e Goré no Senado para o mesmo dia. Polícia Federal deflagra Operação Não Sejam Laranja 3. Daí, são essas as manchetes desta manhã de terça-feira. César, qual delas, nenhuma delas, todas elas? Vai começar por uma boa notícia, né? A trégua aí e a negociação por extensões na trégua, na guerra no Oriente, eu acho que é é incrível, né? A gente tem falado muito isso, não dá pra gente continuar perdendo vidas inocentes e não conseguir abrir um canal de comunicação, um canal de negociação para que caminhe para o final dessa guerra. Já morreu muita gente e cada vida vale muito, né, Márcio? Então já foram libertados o que havia sido acertado no início e agora se estendeu. Sim. A cada 10 reféns libertados por Israel, aumenta de libertados pelo Hamas, além da troca por 30 palestinos, ainda há a extensão também da trégua, né? Então cada 10 vai se estendendo. E a gente tem acompanhado, não, César, a volta dos reféns para as famílias, né? Teve uma senhora que foi acamada, está em estado grave, né? Foi internada em estado grave, porque não tinha os medicamentos. Sim. Fica tudo muito precário, né, Márcio? É tudo muito difícil. Sim. As famílias, o pai, esposa e filho, né? Marido, esposa e filho. O marido saiu para defender o kibbutz, quando voltou a mulher e a filha haviam sido sequestradas, estão de volta. Da mesma forma que aqueles que estavam presos em Israel, os palestinos presos em Israel foram devolvidos. Só que em situações diferentes, né? Uma coisa é você estar preso em uma situação, outra coisa é você ter sido sequestrado. Correto. Diante de uma situação, assim, de uma enormidade de atrocidades. E, claro, teve uma menina de 4 anos libertada na segunda-feira que viu os pais serem mortos. Como é que você lida com isso? É isso aí. Agora, é muito triste, né? É muito trágico, né? Graças a Deus, as coisas estão avançando, a ajuda humanitária está entrando. Exato. Quanto mais tempo, mais ajuda entra. Exato, a vantagem da trégua é isso, porque aí você consegue dar o suporte, pelo menos o mínimo necessário, para que a situação fique menos pior, né? Assim, ficar boa, não vai ficar boa enquanto não se encerrar, mas pelo menos fique menos pior. A expectativa é que a coisa caminhe melhor, né? Sim. Porque se acelerar esse processo, que depois disso, com a libertação dos reféns, eu não sei como é que fica a relação Hamas e Israel. Porque ambos disseram que só é uma trégua. Ambos disseram isso. Vamos ver como é que fica após a libertação dos reféns. O início do fim da guerra é esse, né? É começar por tréguas. Porque se não houver trégua, aí realmente que você não tem esperança, expectativa nenhuma de um fim dos bombardeios. Então... Israel já disse que a faixa de Gaza vai se tornar um lugar seguro agora, sem ataques contra Israel. Sim, vamos aguardar. A questão do Dino nós vamos estar falando aqui, tá em todas as situações. Dino, então eu prefiro esperar a gente entrar na pauta, porque eu sou totalmente... contrário a essa forma com que o Brasil ainda continua escolhendo seus representantes para o Supremo, um cargo que praticamente você só sai dele morto ou aposentado compulsoriamente. Se morreu, então... E esse poder de decisão não pode ficar só na mão do mas o Senado também, o Senado sabatina, a escolha tem que ser de uma forma diferente, eu penso. Enfim, e para mim, você falou que o Senado sabatina. A gente vai acabar entrando nessa pauta. Vamos deixar. E o outro cúmulo do desrespeito para mim pela 4ª vez só esse ano a greve aí de ferroviários, metroviários em São Paulo. E quem sofre no final das contas é sempre o cidadão que precisa chegar no seu emprego, que precisa já fácil não é. Assim, muitas vezes ele já se desloca aí durante 2, 3 horas para sair de casa e chegar até o seu emprego. Numa situação como essa de hoje, ele vira refém. E assim, isso é triste, Márcio. Se você usar a população como refém,
Só não está tirando vida, mas é praticamente o que está acontecendo, que a gente estava falando agora lá no Oriente Médio. Não muda muita coisa. Você usa a vida inocente, você atrapalha o cara que já não tem uma vida fácil, então você dificulta ainda mais por conta do seu interesse próprio, por conta... Tá funcionando? Toda uma situação Não tá. É necessário uma discussão. Chama a atenção apenas para a operação o Não Seja o Laranja 3 da Polícia Federal, que são 19 mandatos de busca e apreensão em todo o país, que está visando as fraudes bancárias, que tem aumentado os golpes. Sim. Que tem aumentado assim de uma enormidade. Eu vou até chamar a atenção para você que está pagando aí a sua conta via internet, né? Seja ela qual for, seja de energia, seja de saneamento, seja um boleto bancário, o que for. Antes de dar o ok, confere lá para onde está indo, quem realmente está recebendo, se o CNPJ lá é o mesmo da empresa a qual você contratou o serviço. Porque existem inúmeras fraudes aí. Uma delas é que na hora que você recebe a conta de energia lá, com todos os seus dados, você vai pagar. Quando você paga, na verdade, você está sendo direcionado o pagamento para uma outra pessoa, um outro CNPJ, que não é o da empresa, e o que vai acontecer é que você vai ficar em débito com a empresa e não vai ver o seu dinheiro. Né? Corre o risco de ter a sua conta cortada. Então, muita atenção com essa questão de vou colocar no QR Code, vou pegar o código de barras, leia atentamente para o que é que você está fazendo no pagamento. Quem é a quem verdadeiramente você está pagando. Né? Porque aí depois disso, César, aí você vai entrar em situação de chamar a justiça para resolver, e aí já... Olha, Márcio, eu tenho até uma prática que eu adotei como na minha rotina, que é trabalhar com os meios digitais. Então, eu até faço os pagamentos, algumas contas, eu até faço o pagamento da fatura, não está em débito automático, mas ao invés de trabalhar com o papel, com a fatura em papel, eu trabalho com a fatura digital. Seja eu buscando, tirando o extrato ou a cobrança direto pelo aplicativo ou pelo site do fornecedor, seja eu recebendo por e-mail. Geralmente você recebe por e-mail, aí você tem um código, alguma coisa, iniciais de documentos ou finais de documento, enfim, algum código para você abrir a fatura, e aí eu sei que de fato eu estou pegando a informação verídica, original, né? Porque eu pego direto com o fornecedor. Porque hoje em dia, infelizmente, é isso, né? Eles fraudam boletos, eles fraudam as cobranças, eles substituem QR Code ou código de barra, e o consumidor achando que está pagando ali sua conta de água, luz, telefone, seja lá o que for, quando na verdade está caindo numa fraude e ficando com o débito em aberto ainda com a concessionária, com o fornecedor do serviço. Com o serviço que for, né? É interessante isso, que como eles têm acesso a todos os seus dados, né? Tudo que tem na fatura, é incrível. Mas essa é para uma outra discussão. Então, Polícia Federal da Operação 3, né? Vamos aguardar aí que algumas novidades vão ter, prisões devem acontecer e com certeza mais uma extensão dessa facção criminosa que assola a internet desse país. Sim. Vai cair aí por terra. 10 horas mais 11 minutos, vamos para entrar na pauta do Virtual News desta quarta-feira e vamos falar agora sobre a greve no transporte em São Paulo, que, como bem disse o César, está afetando e muito a vida do paulistano. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, já se pronunciou hoje pela manhã, em torno de 7h30 da manhã, houve um pronunciamento oficial por parte do governo do estado. Mas vamos às informações que também vêm da Agência Brasil. Paulistanos se deslocam com dificuldades em dia de greve no transporte. Na manhã desta terça-feira, moradores da Grande São Paulo enfrentam dificuldades para se deslocar em razão da greve dos servidores estaduais, incluindo metroviários e ferroviários. O protesto é contra a privatização de empresas e órgãos públicos. Estão completamente paralisadas as linhas 15 prata do metrô e 10 de Itaquera, do trem. As demais linhas do metrô funcionam parcialmente. No trem, a linha 12 Safira e 13 Jade estão com operação normal e as linhas 7 Rubi e 11 Coral estão funcionando parcial. As linhas de transporte metropolitano concedidas à iniciativa privada, 4 e 5 do metrô e 8 e 9 de trens metropolitanos, operam normalmente. O trânsito na capital está acima da média nesta manhã, segundo o monitoramento da Companhia de Emergência de Tráfego, a CET,
Engenharia e Tráfego, CET, com 521 quilômetros de filas. A pior situação está na Zona Leste, com 170 quilômetros de engarrafamento. Nesta terça-feira, uma liminar concedida pelo desembargador Marcelo Freire Gonçalves, vice-presidente do Tribunal Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, determinou que os trabalhadores da companhia de metrô mantenham 80% do efetivo em atividade no horário de pico, das 6 às 9 da manhã e das 16 às 19 horas, e 60% nos demais períodos. Ele definiu multa diária de R$ 700 mil em caso de descumprimento. Para a CPTM, a operação deve ser de 85% do efetivo dos horários de pico, 4 às 10 e 16 às 21, além de 60% dos demais intervalos, sob pena de multa diária de R$ 600 mil. O relator foi o desembargador Fernando Álvaro Pinheiro. As informações são da Agência Brasil e também do site do Estado de São Paulo. Site oficial. Bom, decisão judicial já tem, a greve tem que ser mantida em horários de pico 85%, 86%, tá aí essa discussão, multa já foi dada e aquilo que você falou, na briga entre o Rochedo e o marisco se leva sempre a pior. E no caso, o marisco aqui é o trabalhador que acorda cedo e enfrenta toda uma dificuldade, vai se acotovelando nos ônibus para chegar no seu destino, senão ele vai faltar o trabalho e faz falta no final do mês para ele, o salário. Por outro lado, está aí agora a multa. Agora, sempre minha preocupação é para onde é que vai o dinheiro dessa multa? Se acotovelou, não chega. Claro que não. Até porque o menos beneficiado, aliás, o mais prejudicado sempre é ele, né? O cidadão que depende desse serviço público, que depende desse serviço. Assim, o pior é que sequer a decisão judicial eles respeitam, né? Os ferroviários ainda cumpriram aí, a maior parte das linhas ainda cumpriu com a decisão, mas no metrô tem linhas totalmente parada, né? Tem linha totalmente parada e assim, sequer respeitando a decisão judicial. Então é de fato um lastimável, né, Márcio? É vergonhoso. Aqui que estão paralisadas, a decisão judicial diz que não existe paralisação total. Exato. Nos horários de pico. O próprio direito de greve já diz isso, até por ser um serviço de transporte, é um serviço essencial. O próprio direito da greve já deixa claro que não pode haver interrupção 100%, né, na sua totalidade. Você tem que ter um percentual ali exatamente para quem depende disso para o seu dia a dia. Não é 86% das linhas, é de cada linha. É do serviço pico, total. O horário de pico não é uma juntar, falar, não, nós tínhamos 20 linhas, 80% delas estão funcionando, 16 estão funcionando, 4 estão paradas. Não. Nas 20 linhas, os 86% tem que ser mantidos em cada linha. Você não pode chegar no horário de pico e parar. Você está prejudicando, eu estou em defesa disso. A gente até entende o teu direito, o teu objetivo na greve. Mas só que não pode atrapalhar o cidadão que precisa trabalhar. A democracia dá esse direito, né, Márcio, de você ir contra alguma ideia, você não ser favorável aí a privatização. Isso eu acho que é um direito que cada cidadão tem. Agora, esse direito não pode acabar com o direito do outro de ir e vir, não pode atrapalhar a vida do outro. O teu direito vai até onde começa o meu. Então, o que também é democracia. Sim, e assim, a gente ainda tem um impacto um pouco minimizado, que aí é que tá. E você já atrapalha uma outra série de pessoas, porque o prefeito acabou dando um ponto facultativo, que não era previsto, para tentar exatamente minimizar o impacto. Só que aí, quando ele dá o facultativo, ele atrapalha a vida de mais uma série de pessoas, porque o poupa-tempo, por exemplo, não funciona. Os serviços públicos aí não funcionam. Serviços públicos não funcionam. Então, a agenda é mudada, é alterada. Exato. Né? Então você que às vezes tinha um serviço agendado ali, você se programou para ir resolver algum problema, uma CNH, enfim, um documento pessoal qualquer, você não consegue, porque além do trânsito virar um caos, você vai ter que reagendar porque o serviço não vai funcionar. Então é assim, atrapalha tanta gente que particularmente aí fica difícil a gente defender, né, Márcio?
fica difícil a gente argumentar alguma coisa porque é uma covardia. No final das Há contas. pouco tempo atrás teve aquela situação da greve novamente, questão da Sabesp e tudo mais, e houve todo um desfecho aí nesse sentido, e acusações de manipulação política, de cá e de lá, e isso fica pior ainda, né? A greve por si só, no seu direito, todo mundo entende, é lógico. 60% nos horários normais e 85% no horário de pico não quer dizer que não vai causar transtorno. Vai causar transtorno, sim. Mas as pessoas vão se acotovelar e vão chegar. Né? Mas agora você imagina, a capital já sofreu com a paralisação devido à falta de energia. O caos em São Paulo de mais de uma semana, as pessoas faltando energia. E aí agora vem essa questão do metrô, a greve do metrô. Realmente, viver em São Paulo tem sido uma aventura. Não, assim, você acorda de manhã não sabe o que você vai encontrar. E assim, eu particularmente penso que muitos dos serviços que têm se trabalhado aí com a ideia de privatizar, de fato não estão funcionando. A Sabesp é um deles aí. Você vê que por onde a Sabesp passa, o serviço está indo de mal a pior. E assim, não só o serviço do abastecimento da rede aí de água e esgoto, mas também das manutenções. A rua tá virando aí um queijo suíço, é buraco por todo canto. E isso não é um privilégio de uma cidade em específico. É exatamente por onde a Sabesp tem passado. Márcio, há qualidade no serviço? Para quem já viu momentos diferentes, tempos passados, o atendimento diferente, né? Era uma coisa muito mais urgente, muito mais. Você vê aquela coisa de atendimento que você está vendo hoje. Sim. As calçadas continuam quebradas, as ruas ficam esburacadas, o atendimento não se dá um esclarecimento à população, não se tem ideia. Quer dizer, e você não tem opção, difícil. Porque você é obrigado, você município é obrigado, você cidadão é obrigado a utilizar o serviço. Escolha. Você não tem escolha. É ele, tá bom, não tá bom, azar, porque é ele também. Ou é ele ou você espera o que vem do céu. Né? Monta a caixa d'água na sua casa e fala. Lembrando. E ainda assim vão te cobrar o esgoto. Sim. Porque mesmo que você não use a água deles, mas você usa a infra de esgoto. Então quer dizer, você não tem opção. E Você bem disse. Lembrando que as linhas que são operadas por empresas particulares estão operando, não entraram em greve 100% sempre, exatamente, sem nenhuma interrupção. Aí acaba que o molho fica mais caro que o peixe. 10 horas mais 21 minutos. E as notícias de hoje, nos jornais, telejornais, é a questão da indicação de Flávio Dino para assumir a cadeira de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Já muitos atrás já havia falado no nome de Dino, e algumas pessoas entendiam que sim, outras não. É uma situação toda aí voltada para essa questão, e principalmente em relação à substituição de uma cadeira em que uma juíza era a detentora ali de estar no STF. A substituição de uma mulher por um homem, num governo em que já se falava muito em que a mulher ocupasse o espaço. Salvo engano, acho que só daqui a alguns anos, 14 anos, se eu não me engano, a possibilidade de uma nova indicação, algo assim. Salvo se alguém resolver descer da cadeira, Sim. que eu acho difícil. Ou então foi impeachmentado. Caso contrário, a possibilidade de uma mulher assumir o STF ainda vai ficar distante. Mas vamos às informações que vêm da agência Senado. Indicado para o STF, Dino será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça em 13 de dezembro. O senador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 13 de dezembro a sabatina de Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal. Em nota divulgada nas redes sociais do senador, o relator da Comissão de Constituição e Justiça será o senador Weverton Rocha, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Dino passará pela sabatina e precisa ser aprovado pela comissão e pelo plenário do Senado para ocupar a vaga da Suprema Corte, aberta como aposentadoria compulsória de Rosa Weber, que completou 75 anos no início do mês. Mais cedo, após o presidente encaminhar ao Senado as indicações de Dino ao Supremo e do subprocurador-geral da República, Paulo Gonet, para o cargo de procurador-geral da República, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que as sabatinas e votações
deve ocorrer entre 12 e 15 de dezembro. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, com mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Dino foi juiz federal por 12 anos, período no qual ocupou postos com a presidência da Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça, a CNJ. Indicação de Flávio Dino. Uma frase de Ives Grandra que me marcou muito, eu li ultimamente, em relação à sabatina, né? Porque um juiz, para assumir a magistratura, ele é sabatinado de forma exímia por uma bancada, por mestres em direito, por uma situação muito mais de exigência, né? Ele tem que ter um concurso, exige toda uma situação muito séria, muito forte, para que realmente assuma e denote notório saber. Aí eu pergunto, o que o Senado conhece tão a fundo do direito, da justiça, do judiciário, do saber jurídico, para estar analisando o notório saber jurídico? Eu estou sendo muito ácido. Né? Não, eu acho que o nosso processo político, de forma geral, ele precisa urgentemente ser modernizado, ser ajustado, ser alterado, porque, falando assim, dessas indicações, primeiro eu acho que você deixou muito claro, a gente vem há muitos anos já falando do aumento de representatividade das mulheres nos cargos de liderança, nas tomadas de decisão, em postos de relevância, até por conta não só da visão, como a sensibilidade e, de fato, a representação. Elas têm capacidade, tem muita mulher capacitada para ocupar qualquer que seja o cargo no nosso país. Aí a hora que você tem essa oportunidade, você troca a mulher e coloca um homem. Não tem nenhuma mulher que tenha a condição de assumir esse cargo hoje. Notório saber? Você me desculpa, mas eu duvido. Eu acho que tem mais do que homens, inclusive. Talvez tenha até mais do que homens. O segundo ponto você mesmo deixou claro, para ocupar qualquer cargo, para você ser procurador num município, você passa por todo um processo seletivo, você faz um concurso público que não é fácil, né? Aí, para você ocupar o cargo máximo, falando do judiciário no nosso país, o Supremo, ele é indicado pelo presidente por uma pessoa que, assim, não tem qualquer capacidade, não tem obrigação de ter qualquer capacitação jurídica. Sim. Não é exigido do presidente. Fala, esse é bom para ocupar um cargo na nossa Suprema Corte. Aí o Senado, que para estar naquela posição, ele basta ser eleito, ele precisa só provar que sabe ler, escrever e ser eleito pelo povo. Então, quer dizer, também não tem comprovação nenhuma de capacidade jurídica. Notório saber jurídico. Exato, não tem a capacitação para definir quem é bom ou ruim para estar sentado numa cadeira do Supremo. E aí você tem um monte de colegiados, você tem OAB, você tem Conselho Nacional de Justiça, você tem um monte de outros colegiados que poderiam sim indicar, que tem essa competência, que tem essa capacidade, tem esse conhecimento até de fazer a melhor avaliação. E aí se indicar 2, 3 nomes, e desses 3 nomes, aí de repente o presidente fala, eu prefiro A, B ou C, e aí sim ser sabatinado. Mas a definição, quem definir a capacidade, a competência para assumir esse cargo seriam os seus pares. Eu posso até colocar mais um adendo aí nesse teu posicionamento, que eu achei muito bacana, as indicações de outro. Eu acho que iria mais além. Na verdade, a sabatina deveriam ser feita por esses órgãos. A votação no Senado é política. Sim. Tá claro isso. Não tem outro voto a não ser político. É isso aí. É o voto político. Então, dá ao Senado, que é de Senado, o voto político. A sabatina por órgãos de competência que conheçam realmente a condição de avaliar o notório saber. Perfeito. Mas que se ao menos fosse indicado por pares, por quem de fato conhece, quem faz, deixa de fazer, quem tem capacidade, quem não tem capacidade, quem fez
trabalhos relevantes. Todo o histórico, Quem não fez. Né? Todo o histórico do indivíduo, ó. Analisa esse... Mas não vai aí, colocar com o cara base pra fazer uma no- prova, não é isso. Mas pega Então, lá. aí você pega um camarada que tá saindo do ministério, onde é um dos piores avaliados desde que começou o governo, para assumir um cargo no Supremo. Com um escândalo agora envolvendo aí uma questão de aproximação com a dama do tráfico, essa coisa toda que veio à baila aí, inclusive Então. o Estadão, a jornalista está sendo perseguida por isso. E aí é quem é indicado, porque afinal quem indica é o presidente. Sabe, Márcio? Então isso é muito triste, cara, pro nosso país. Isso é muito vergonhoso. É que tá, como eu falei, o processo político todo já, na minha opinião, já é errado. Porque, caramba, pra você assumir um cargo, às vezes de auxiliar, volto a dizer, num município, fazer às vezes um trabalho básico, você tem que comprovar a escolaridade, tem que comprovar a competência, tem que passar por um serviço público. Aí pra você ser um senador, um deputado federal, quem vai legislar, você não precisa ter conhecimento jurídico. Basta você saber ler e escrever. Márcio, cara, tá totalmente invertida a prioridade, cara. Tá de cabeça Assim, pra o baixo, cidadão pra votar, saber ler e escrever, tudo bem. Aí, agora, o camarada pra assumir um posto, pra legislar, pra criar leis, pra melhorar e modernizar leis, ele não saber de lei, ele só saber ler e escrever. Mas é claro, cara, que a gente não vai conseguir evoluir em nível jurídico no nosso país, em nível legislativo no nosso país. Isso tá mais do que claro. Se você pegar um professor de ciências, de biologia, para cuidar da engenharia, é claro, não é o know-how, não é a expertise. Você tem que pegar esse cara para tratar de meio ambiente, para tratar de ciências humanas. Então é cada um na sua área. Por isso que eu falo que a função do voto político é uma coisa, a função técnica é outra. Exatamente. É outra coisa. Você tem que ter os técnicos, você tem que ter as pessoas especialistas nos assuntos para poder realmente. Olha, agora vai ser sabatinado pelo Senado. Claro, pegou e passou para a mão do Senado, agora se vira. Mas aí tem o orçamento secreto, tem as emendas, tem os projetos, tem o pessoal, tem o ministério que eu te dei, tem tudo isso que está ali na votação. Tá ali, o teu voto agora é cargo por voto, voto por cargo. Não, a gente precisa fazer um adendo. Como você bem falou. O trabalho que o Senado faz é um trabalho extremamente estritamente político. Para uma área que deveria ser técnica. O problema o Supremo hoje não é mais uma área técnica. Assim, o Supremo hoje tem sido mais político do que o próprio político. Então a gente conhece mais ministros do Supremo do que deputados, senadores. Verdade. Então ele tá sendo um agente político com muito mais força e evidência do que quem deveria fazer esse papel. Então, realmente, a gente está com tudo invertido. Se falar do Senado aqui, quem vai lembrar do deputado mais lembrado, do senador mais lembrado, vai ser o astronauta. O astronauta, o senador mais lembrado. Saber agora quantas andas, né? Eu prometi que ia começar a fazer um levantamento em relação ao que é difícil, porque o trabalho é tão mínimo que se a gente for pautar os nossos bate-papos com base nisso, vai faltar assunto. A gente pode fazer um programa de 20 minutos que vai estar o suficiente, porque falta trabalho. Agora, se a gente pautar o movimento político do Supremo, aí a gente pode fazer um programa de 5 horas aí, que por dia vai ter assunto. Todo dia tem assunto. 10h32, vamos para o próximo assunto da pauta e vamos continuar falando agora também sobre essa questão. As indicações do presidente Lula para assumir o Supremo também e a Procuradoria e, claro, a Defensoria Pública. Tudo isso nós vamos acompanhar agora a matéria que vem da Agência Senado. Agência Senado não, Agência Senado. Agência Senado.
Indicações de Lula para STF, PGR e Defensoria já estão no Senado. Chegaram ao Senado nesta segunda-feira, dia 27, as mensagens com indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria-Geral da República e para a Defensoria Pública. Todos serão sabatinados e votados na Comissão de Constituição e Justiça, antes de irem ao plenário do Senado. Para serem aprovados, eles precisam do apoio da maioria dos senadores, ou seja, mais de 41 votos favoráveis. Tá aí a sequência deles todinha aí na tela para vocês estarem acompanhando ali as fotos de ambos, de todos eles, né, que foram indicados. Na sequência, STF, PGR e Procuradoria. Tá ali, ó. STF e Procuradoria, todos aqui sendo indicados pelo Lula e que vão ser sabatinados agora. 41 é o número de votos necessários para a aprovação. O Senado aprovou a lei referente às decisões monocráticas e buscaram 53. Nós vemos no Passar em Branco que os Bolsonaro, toda a equipe ali, o pessoal, os aliados, né, a base de oposição já está se articulando para vetar Dino. Ou seja, se ele não obtiver 41 votos, ele é vetado. E disseram que o único objetivo é vetar Dino. Agora eu pergunto, conseguem? Qual é a situação hoje? O foco, a ideia e o alvo, né? Eles chamaram o alvo é o Dino. Não sei se consegue, Márcio. Eu, particularmente, não apostaria as fichas nisso. Eu acho que os três vão ser aprovados aí pelo Senado e que acabarão assumindo, a não ser que, de fato, aí a oposição consiga fazer um bom trabalho. Gonê, eu acho que na Defensoria eu não posso falar muito, porque não tenho conhecimento profundo aí do seu histórico. Agora, o Gonê é alguém que de certa forma até tem aí uma simpatia até da própria oposição, porque ele não é o tipo radical, de pessoa, né, que se deixa, assim, além de não ser radical, ele não é o tipo de pessoa que se deixa influenciar, se deixa manipular. E assim, tanto é que o presidente teve até uma certa dificuldade aí de conseguir manter. Ele já falava do Gonê lá atrás, e ele teve uma certa dificuldade de manter essa indicação por conta disso. As pessoas muita gente preferia alguém mais maleável. Existia até a possibilidade de um mais próximo ao Partido dos Trabalhadores. Exato. E até numa condição mais radical, anti-Lava Jato, toda aquela situação. E aí o presidente optou pelo Gonê. Correto. Agora, a questão do Dino, muitos não queriam o Dino. O Dino é difícil. Não queriam o Dino. Exatamente. O próprio partido do presidente não preferia o Dino. Então, é por isso que eu digo que, dependendo do trabalho que a oposição fizer, pode ser que Wagner não defendia o nome do Dino, defendia um outro nome. Não sei que agora, com determinação de Lula, se muda essa situação. Sim. Mas o Wagner já votou, já teve reclamação do Supremo. Poxa, o Wagner estava lá votando pela supressão da decisão monocrática, não pode mais. Tem que ver até que ponto o presidente vai se envolver nessa negociação, nessa articulação, por conta do nome do Dino. Ou não sei também se o presidente sabe que não vai e falou, quer saber, deixa eu jogar aí, lá, pelo menos não fui eu que não indiquei. Eu tô viajando hoje. Então tem que ver, precisa ver até que ponto também não é uma estratégia política, não. Ao invés de eu falar não, deixa o Senado falar não, que olha, tá vendo, eu tentei, mas o Senado que não permitiu. Então eu não sei, Márcio, porque na política a gente não pode nunca duvidar de nada, né? Isso aqui é verdade. Vamos fazer vamos colocar uma possibilidade aqui, né? Vamos imaginar um cenário. Digamos que Dino não seja aprovado pelo Senado. Como é que fica no aí o desgaste. Aí desce dos dois, né? Não, é exato. Aí nem uma coisa nem outra. Porque aí o desgaste eu acho que fica tão grande. E Lewandowski já tá ali no Lula, ó. Porque o desgaste fica tão grande. É minha cara. Não, e aí você esquece, porque aí a justiça, o Lewandowski assume e o aí queria dividir, justiça e segurança. Se o Dino, a chance do Dino é passar agora por essa indicação e seguir pro Supremo. Porque senão realmente o desgaste é tão grande que para assumir qualquer outro cargo aí nesse governo, para ele vai ser muito difícil.
Então, na verdade, tá agora ou vai ou racha, né? Ou ele vai para o Supremo, ou então ele sai pela direita, pela esquerda, na rampa e desce o Planalto. É isso aí. Não tem condição para ficar. Então eu também acho que ele desembarca de vez, porque não tem como. Lewandowski já foi na parada, Apesar já de colou ser na COP28. É claro. Já colou lá. É isso aí. Já foi com o Lula e falou, minha cara, o Ministério da Justiça, olha só, de repente, Sim. já estou lá. Então o Dino, com toda essa situação, e se isso acontece, dele não ser aprovado, porque a gente sabe que tem uma grande dificuldade para que isso não ocorra, né? Eu também acho que é assim, pode ocorrer, eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu não sei como é que está a situação da maioria no Congresso, se a maioria é a situação, oposição. Sim. Como é que como eu falei, isso também depende de diversos fatores aí, da articulação do próprio das presidente. Emendas que foram cumpridas, das articulações. Então tem muita articulação, é muito mais complexo do que simplesmente chegar lá e falar sim ou não. Então eu acho que... Vai passar primeiro na comissão, se não passar na comissão, depois... O Lubre está fazendo dele, acelerando ali para o dia 13, porque daí já viu, né? Agora também, se for aprovado, vai assumir. Agora quem será o STF? Lewandowski? Perdão, o Ministério da Justiça, Lewandowski? E Lewandowski, né? Eu acho que não. Essa daí eu acho que já está carimbado ali. Passando ou não passando, eu acho que já está carimbado ali. Porque se o Dino não passar, ele não volta para o Ministério. Não consigo enxergar. Eu também acho que de uma forma ou de outra, se ele desce a rampa. Ou ele vai para o Supremo na descida da rampa, também ou ele vai para casa, ou ele volta. Acho que ele foi eleito, ele não é senador, alguma coisa assim, deputado? Eu não sei. Eu não sei dizer também, mas... Agora me ficou essa dúvida. Vamos saber essa situação. Vou pedir para a Maria Clara verificar para a gente, para termos essa informação. É aguardar, né? Até 13 de dezembro vai ser o assunto, a baila, vai ser a discussão, vai ser pitada e fritada para todos os lados. Até porque, de modo geral, publicamente não é um nome que agradou uma minoria, né? Agradou mais a ele mesmo. Exatamente. Agradou todo mundo. Foi mais lembrando que já tinha sido cotado antes, falava-se... Já tinha repercutido negativamente. Aí veio o escândalo agora dessa questão da agenda, e aí piorou mais ainda, e mesmo assim, toda essa turbulência... O presidente bancou. Goela abaixo, vai lá, vai ser você então. Bom, então vamos aguardar, né? 10 horas mais 40 minutos, vamos para a próxima matéria agora. Vamos estar falando a respeito do direito da mulher dentro do sistema de saúde, direito a acompanhantes, que foi sancionada nesta terça-feira. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Mulheres passam a ter direito a acompanhantes em atendimento de saúde. Todas as mulheres agora têm direito a um acompanhante maior de idade sem que haja necessidade de aviso prévio durante as consultas médicas, exames e procedimentos realizados em unidades públicas e privadas de saúde. O direito foi ampliado pela Lei 14.737 de 2023, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A nova legislação altera a Lei Orgânica da Saúde 8.080 de 1990 e determina que, ainda que em casos de procedimentos com sedação que a mulher não aponte um acompanhante, a unidade de saúde será responsável por indicar uma pessoa para estar presente durante o atendimento. A renúncia do direito deverá ainda ser assinada pela paciente com no mínimo 24 horas de antecedência. As mulheres também devem ser informadas sobre esse direito, tanto nas consultas que antecedam procedimentos com sedação, quanto por meio de avisos fixados nas dependências dos estabelecimentos de saúde. Para centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva em que haja restrição por motivos de segurança à saúde dos pacientes, o acompanhante deverá ser um profissional de saúde. O direito de acompanhamento da mulher só poderá ser sobreposto nos casos de urgência e emergência, pela defesa da saúde e da vida. Isso só poderá acontecer quando a paciente chegar desacompanhada à unidade de atendimento. Antes, a Lei Orgânica da Saúde garantia o direito a acompanhamento somente nos casos de parto ou para pessoas com deficiência. Esse direito alcançava apenas o serviço público de saúde. Conquista. Você vê, uma lei de 1990, que está logo ali. Sim. Não tem tanto tempo assim, né? Está logo ali. Lei de 1990 e hoje, né, hoje foi sancionada uma atualização dessa lei em que abrange ainda mais a condição e o direito da mulher. Claro,
teve-se muitos escândalos nos últimos meses referente a atendimentos médicos, a patifes usando jaleco, a situações em que degradaram totalmente o respeito dentro da assistência médica. Isso houve aí escândalos por todos os lados. A gente observou isso muito nos anos anestesistas, toda uma situação que envolveu aí a mulher e o atendimento. E agora a lei vem para dar toda a amplitude e o direito para a mulher. Perfeito. Olha, Márcio, eu falava sobre isso esse final de semana. Eu estava com um grupo de amigos e alguns deles são médicos e a gente comentava sobre isso. Isso é uma segurança não só para paciente, mas como também para o profissional. Porque você tem gente mal intencionada de todo lado, em todo momento. Então você pode ter tanto um médico mal intencionado quanto um paciente, uma paciente mal intencionada. E que até você provar isso, você já viu caso de morte aí por conta de fake news, que para você reverter isso é bastante complicado. Assim, por lei você não pode ter gravação em consultórios médicos, especialmente quando se tem procedimentos de exames, etc. Então eu acho que nada mais justo para todos, eu acho que é uma maneira exatamente de fazer a justiça. Você ter alguém ali, um auxiliar, uma enfermeira, alguém ali do lado, até para garantir, como eu repito, a segurança de ambos, tanto do profissional, do médico, quanto do paciente. A gente infelizmente teve um escândalo agora há pouco tempo na nossa região de um médico ginecologista extremamente conceituado que atua aí há muito tempo na área que ninguém sequer tinha uma noção, uma ideia, e ainda está aí na investigação. Ele é coisa mais, pegaram material na casa, pegaram troca de material entre ele e uma outra pessoa já condenado por pedofilia. Então, quer dizer, a chance de não ser verídica é muito pequena. E esse tipo de situação aí é complicada. Realmente a gente precisa defender aí a todos. E eu acho que esse tipo de atitude a gente tem que agradecer. Aí esse é um trabalho, se vê, de relevância, porque você abrange de forma que todos tenham o seu direito mantido, a sua segurança mantida. Torno a dizer, tanto o profissional quanto o paciente que está ali buscando auxílio, buscando esse medicamento. E principalmente em caso de sedação, de anestesia, aí, a pessoa está inconsciente, é o mínimo que ela precisa ter. E o interessante aqui é porque quando a pessoa estiver desacompanhada, a unidade de saúde tem que fornecer. E quando se fala unidade de saúde, tanto falou ali no atendimento público e privado. Então, se a pessoa vai fazer um procedimento, precisa de um acompanhante e não tem um acompanhante, alguém do setor vai acompanhar. Algum auxiliar, algum médico não pode. Sim, isso já principalmente em procedimentos que envolvem o atendimento a mulheres e procedimentos, já era uma prática, deveria ser ao menos, né? Sim. Assim, você firmando isso, tratando em lei, você garante uma segurança maior. Porque, sim, até porque a maioria dos procedimentos, com sedação inclusive, o médico não pode atuar sozinho. Ele tem que ter alguém, então é necessário que se tenha. Lembrando que foi sancionada, já é lei, tá? Foi publicado no Diário Oficial, bom. Já é lei, já é fato. E é o que está em vigência. 10 horas mais 46 minutos, 10h46. Vamos falar agora sobre a questão da pensão relacionada a filhos de portadores de hanseníase. Né? Toda uma situação agora diferenciada e foi sancionada também. Vamos acompanhar as informações que vêm da Agência Brasil, se não me engano. Perfeito, Maria Clara? É da Agência Brasil. Vamos às matérias. Sancionada é a Agência Senado. Sancionada a pensão a filhos de pacientes com hanseníase submetidos à internação. Filho de pessoas com hanseníase que foram compulsoriamente colocados em isolamento domiciliar ou internadas em hospital colônia até 1986 tem direito à pensão especial de um salário mínimo, R$ 1.320.
É o que determina a Lei 14.733 de 2023, publicada no Diário Oficial da União ontem, segunda-feira, e sancionada sem vetos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A norma originou-se do projeto de lei da Câmara, o PLC 2104 de 2011, do deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais. A proposta, que tramitava como PL 3023 de 2022 no Senado, foi aprovada em novembro no plenário sob a relatoria do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Desde 2007, o Estado já pagava uma pensão especial aos pacientes rancenianos, submetidos ao isolamento e internação compulsórios, mas essa pensão não era transferida a herdeiros ou dependentes. A nova norma altera a Lei 11.520 de 2007 para estabelecer o benefício a herdeiros ou dependentes, elevar o valor do benefício aos rancenianos de 750 para um salário mínimo e incluir o benefício para os rancenianos submetidos ao isolamento domiciliar ou em seringais. A lei só tratava dos internados em hospitais colônias. Trata-se, portanto, de uma medida na linha da justiça de transição e reparatória, que visa promover cidadania, dignidade e respeito à memória sensível das pessoas atingidas pela hanseníase e aos seus filhos, os quais sofreram graves danos advindos da supressão do convívio social e familiar, disse o senador Osmar Aziz em seu relatório. As informações são da agência Senado. Eu não sei se o direito é retroativo, se é daqui para frente, como é que vai funcionar, né? Mas é um atendimento para essa situação desses casos. Se eu não me engano, são 37 mil ou 40 mil pessoas no país com essa situação. Nada mais justo do que a justiça sendo feita, né? Correto. Até porque você tem um afastamento compulsório, né? Então, você deixa de conseguir produzir, você deixa de conseguir ter dignidade e dar condição aí... convívio familiar, tudo isso, né? Então, e do sustento ali também da família, da sua família. Então, eu acho que é muito clara a matéria aí, é uma forma de reparar erro, também não sei dizer se é retroativo, vou até estudar sobre isso, mas ao menos é uma medida que além de dar um valor por um mínimo, se você tem um salário mínimo, você tem que dar um mínimo. Um mínimo. Você não pode ter abaixo do salário mínimo. Então, é incrível. São coisas que assim, são inexplicáveis. Mas eu queria que um dia só. Não precisava ser um dia só. O pessoal ali da alta cúpula, né? Do Estado brasileiro, descesse a rampa com um salário mínimo no bolso e sobrevivesse. Uma semana só. Não, um dia. Quanto que equivale a um salário mínimo por um dia? Mas não por mês, não. A gente vai ganhar tanto por dia. Imagina, não consegue. Então, desce ali e vai sobreviver. Sobrevive com isso. Desce aí e vai sobreviver. Vai tomar um café na padaria, vai almoçar, vai precisar... Então, um dia só. Só um dia. Divide aí por 30 e dá um dia para ele sobreviver, para ver o que acontece. Se ele realmente chega no final do dia... Não tem a menor condição. Você não vai ter o cartão de crédito, você só vai ter o equivalente. E aí você dá meio salário mínimo. César, a gente não está... Pelos números, não estamos... Para alguém que não pode produzir de nenhuma outra forma. Então... A gente tem e os números não são exorbitantes. Nós estamos falando de 40 mil pessoas. Muita gente Sim. Mas com um universo de 220 milhões... E você vê que a lei está desde... É uma minoria, há quanto tempo a lei está seguindo ali para fazer só esse ajuste? Sim. E se for retroativo, que bom que seja. Porque realmente, poxa, menos de um salário mínimo é difícil, né? É difícil sobreviver. É difícil. Por isso que a gente fala, é necessário pessoas que entendam de lei, entendam de toda essa questão que envolve legislar no país e que o país só avança nessa situação. E que dê a velocidade ao que precisa de velocidade, dê a prioridade ao que é prioritário, dê a urgência ao que é urgente. 2002, 2017 e 2023. Gente, é muito tempo, né? É muito tempo. 20 anos, é muito tempo, né? É muito tempo, cara. A gente precisa, esse país precisa ser mais sério, né? Precisa ser mais sério, isso que é necessário. 11 horas mais 52 minutos, essa reparação sendo feita, sancionada, vigor, está valendo, agora é só a quem de direito receber, né? Se for retroativo, melhor ainda. É isso aí. As pessoas vão poder ter um pouco mais de dignidade. Né? 10h52, César, estamos chegando ao finalzinho de hoje.
Uma pauta, alguma situação? Não, acho que a gente... Offshore, os super ricos devem ser taxados, acho que a partir de amanhã, da sim, votação, mas já é exato. que virou uma... Parece que vai mudar o mundo, mas tudo bem, né? Márcio, isso é outra coisa que a gente vê aí a cada dia uma situação de... Pô, vou te dar um exemplo. Desculpa. Há um tempo atrás, pouco tempo atrás, houve um benefício para as montadoras de veículos. Foi 1.800. Porque vai resolver as frotas os únicos que se beneficiaram no final das contas com isso foram as frotas de locadoras, que ampliaram e renovaram suas frotas. As montadoras estão de novo em crise, porque de fato não aumenta. Você não teve uma elevação considerável e relevante para um restabelecimento da indústria automotiva. Sabe, então se renunciou receita. Então, sabe, Márcio, a gente continua criando. Eu acho que enquanto a gente não tiver um planejamento e um sincronismo entre o governo, falar a mesma língua de fato, todos os líderes, os ministros, os ministérios falarem a mesma língua, vai ficar difícil, porque enquanto um tá urrando desesperado atrás de receita, o outro tá ampliando despesa sem a menor preocupação. E assim, o rombo já aumentou para 177, sabe? É muita coisa. Então, quer dizer, o rombo, ao invés do trabalho ocorrer para ser reduzido, ele só é ampliado mês após mês. E o teto? E o controle? Esquece, a gente já nem se fala mais sobre isso. Zerar? Não vai zerar. Imagina, zerar também. Nisso o presidente foi sincero. Então, não vai alcançar a meta, zerar não. Sabe, então é só esse tipo de coisa que a gente fica tentando entender onde é que se quer chegar dessa forma. Mas enfim, vamos lutar aí e buscar ter esperança, porque eu não consigo enxergar assim. Eu ainda acho que não houve uma definição interna ali, de fato, entre o governo. Olha, o plano é esse, a gente quer chegar aqui. Parece ainda que estão apagando incêndio, parece ainda que estão correndo só para... Eu não posso, eu posso estar falando aqui por uma sensação minha, né? Minha opinião, né? De que, na verdade, eu sempre falei que a gente não tem, o brasileiro, muitos anos, ele perdeu o poder de compra. Ele tem um poder de endividamento, não de compra. Não de compra. Porque o poder de compra é aquele, ou você paga à vista ou em 3 vezes. Então, você já imaginou, você vai comprar um carro zero, você paga à vista ou em 3 vezes. Você vai comprar a sua casa, você vai pagar à vista ou em 3 vezes. Você vai comprar um celular, você vai pagar à vista ou em 3 vezes. Você vai pagar à vista ou em 3 vezes. Ou à vista com desconto e com descontão em 3 vezes. Mas acho que o brasileiro muito perdeu esse poder de compra e tinha o poder do endividamento. Que eu acho que agora, nem o do endividamento, o brasileiro está tendo alcance mais. Correto. Porque você vê que a gente está tendo que fazer campanhas aí para limpar nome, para zerar a dívida de R$100. Como você falou. Como você falou. Black Friday foi a segunda pior da história. Olha. Foi a segunda pior da história do país. Sabe? Então, Márcio, a gente precisa urgente definir de fato. Eu acho que para mim, planejamento propósito político é isso, você definir a gestão. Acho que parte desse princípio, né? Olha, eu quero chegar ali e o plano para chegar ali é esse. Eu acho que está faltando isso pra gente. O governo resolveu que ia cumprir as promessas de governo tudo no primeiro 6 meses. Só que os outros 3 anos e meio a gente vai viver como? Aí a situação, como é que fica o orçamento de 2024? Está tramitando ainda. Como é que fica as contas de 2023? Que não fecharam ainda. E qual o déficit que vai descarregar? Não, e aí está caindo no colo do povo, né? É um IVA maior do mundo, praticamente. Não, assim,
uma simplificação, deveria ser uma simplificação de imposto. Assim, não está chegando na simplificação que era necessária e ainda está jogando uma super taxa. Então, quer dizer, é o povo pagando. É o povo pagando. E esse ano... Assim, o presidente veta a desoneração da folha, que é exatamente o que mantém aí o emprego quero que vinha mantendo aí a empregabilidade num nível legal, bom no país. E assim, é tendência, né? Não tô aqui sendo advogado de ela, mas é tendencioso. E assim, a expectativa é que a formalidade seja reduzida no país. Mas, enfim, é por isso que eu falo, Márcio, eu acho que tá faltando aí um entendimento e um sincronismo aí entre as pastas pra gente definir o que quer fazer de fato. De fato, o brasileiro precisa de emprego, o país precisa de desenvolvimento, o país precisa de infraestrutura. E para que isso aconteça, o grande investidor é o governo, nas suas ações, não só em dinheiro, mas também nas ações que visam trazer investimentos para o país. Nós não estamos falando aqui para vender alma, nós estamos falando só para fazer aquilo que é necessário para o país construir. Habitação, saúde, transporte, essas coisas básicas que você precisa para que se avance, né? E a construção de tudo isso faz parte da infraestrutura do país. Lembrando que um país sem condições financeiras é um país que está à beira de uma crise muito grande. Nós temos aí N situações em volta do Brasil para se observar. Venezuela vai mal das pernas, a Argentina está com a inflação explodindo e outros países que passam por dificuldades extremas. E o Brasil, que tem, na verdade, dimensões continentais e tem aqui, é o 5º maior país do mundo, né? E enfrenta toda essa situação. Riquezas inúmeras. Condições climáticas inúmeras. Questões territoriais inúmeras. Agro sempre com recorde acima de recorde. Lembrando que o agro também tem dinheiro público envolvido no financiamento público. Então, nós precisamos observar isso de uma forma muito melhor. E que toda essa riqueza se transforme na riqueza de um povo, no sorriso de um povo. E não simplesmente chegar na Copa do Mundo para achar que isso vai tirar o brasileiro da dificuldade, da tristeza e vai fazer com que tudo fique melhor. As contas continuam chegando. A Maria Clara trouxe a informação, o Dino foi eleito senador, mas não chegou nem a do Maranhão, né? Mas não chegou nem a assumir. Já foi direto para o Ministério da Justiça. Eu não sei se ele se licenciou do cargo, se abriu mão da cadeira. Sim. Se ele abriu mão da cadeira, um abraço. Se ele sair, se licenciou, quem assumiu foi o seu suplente. Suplente e permanece. Se ele saiu da cadeira, se ele deu tchau para a cadeira, aí é outros 500. Agora não volta nem para o Senado, né? Aí fica nem o Senado fica para ele. 11 horas em ponto. Agradecendo o César mais uma vez, né? Fã da Taylor Swift tem seu celular roubado e o ladrão envia as fotos do show pelo WhatsApp. É isso? Chama a NASA. Brasil, a criatividade brasileira é um negócio que Deixa eu mandar as fotos, ao menos as fotos da pessoa. É incomparável, né? Sabe, solidário. Eu roubei o teu celular, eu vou te devolver as fotos. Pelo menos você ter o registro. Do teu show que tu foi, pra tu não ficar sem as fotos. Sou camarada, sou gente boa. Brincadeira. Incrível, né, cara? Compaixão até no crime, né? É incrível. Tá certo. Essa foi pra fechar o dia mesmo, show. César, agradecendo sempre a sua participação. Márcio, obrigado, Maria Clara. A cada um de vocês que nos acompanhou e que faz aí com que o bate-papo seja cada vez mais criativo e mais rentável, né, cara? Mais engrandecedor. Também o nosso muito obrigado. Que uma ótima semana e que Deus nos abençoe sempre. E com essa notícia das fotos, o ladrão do celular enviou pelo WhatsApp para a pessoa que... Lógico, né? Poxa, você foi lá no show, tirou foto, eu roubei o teu celular, tô te devolvendo as fotos. Isso é compaixão, né? Isso é uma maravilha. 11 horas e 2 minutos. Agradecendo a participação do César, agradecendo todo o apoio técnico de Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho está à disposição no site da Virtual rv1.com.br e o radiovirtual.com.br continua em vigência também, né? É só que o RV1 é uma forma mais prática para você digitar e acessar
a Rádio Virtual, o site. Você também tem nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. O Drops, né, que são os cortes das matérias, bem como o Virtual na íntegra. Curta, compartilhe, comente, fique à vontade. Afinal de contas, essa é a sua Rádio Virtual. Novamente agradecendo ao Sérgio, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.